Salve, salve galera, estamos no ar, estamos juntos aqui nessa quarta-feira, véspera de Criciúma e Fluminense, 16ª rodada com Fluminense, gente, não tem outra palavra, com a obrigação de vencer, não é pontuar. Esquece esse negócio de que se pontuar fora, tá bom, não tá bom não tá bom, eu vou mostrar para vocês porque a situação é pior do que eu imaginava, vou provar isso para vocês, ainda mais contra um adversário que não perde em casa há um tempão, né? Então, vai por mim. Tem que ganhar o jogo. E olha, vou trazer informações para vocês também sobre o treino dessa manhã, o último treino antes da viagem, informações que dão pistas sobre a escalação do Fluminense para essa quinta-feira. A partir de agora, vem comigo. Tapete Grená para você, aqui no canal IlanFC. Se você não é um dos 43 mil quase inscritos, seja agora. É de graça, clica aí embaixo, é 0800. E se você puder e quiser, deixa o seu like. Com like você me ajuda demais, né? Tudo 0800, tudo de graça e você apoia o meu trabalho fazendo isso. E também, se você preferir, tem aqui o clube de membros recém-criado, QR Code aí de baixo ou o botão aqui embaixo do vídeo, para você conhecer o novo clube de membros e se quiser ajudar ainda mais o meu trabalho, fique à vontade e seja muito bem-vindo. Bom, vamos lá, galera. Vamos falar de Criciúma e Fluminense, jogo desta quinta-feira, fora de casa. Fluminense viajando agora à tarde para lá. Vou trazer daqui a pouquinho informações sobre o treino desta manhã, mas primeiro, olha só o que está acontecendo. Olha o retrospecto recente do adversário do Fluminense. Próximo adversário, o Criciúma não perde em casa há um mês. Matéria está aí no Netflu. Foto aí do Mano Menezes, com o Sidney, auxiliar dele, né, observando o treino do Fluminense. O Flu precisa voltar a pontuar e não terá tarefa fácil. A equipe se prepara para enfrentar o Criciúma fora de casa. O Tigre foi derrotado em casa pela última vez há um mês. Tem um mês que o Criciúma não perde em casa, né? O modesto Criciúma. Eles têm 7 partidas como mandante no Brasileirão e só perderam 2 dessas 7. As derrotas vieram de maneira consecutiva, um 2-1 contra o Palmeiras e um 5-2 contra o Cuiabá, mas isso aí foi lá em 9 de junho. Mas a boa notícia é que eles já perderam em casa e contra o Cuiabá foi 5, tá? 5-2. Então, amigo, possível é. O Fluminense não é o Cuiabá, não. Não se esqueça que o Fluminense ainda é o grande Fluminense, ou será que não é mais? Ainda é o gigante campeão da América. Ao todo, o time soma 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas jogando em casa. Ou seja, 2 vitórias do Criciúma, 3 empates e 2 derrotas. Vale lembrar que o Fluminense, além de não vencer, ainda não pontuou como visitante na competição. O Fluminense, ou seja, não é só que não venceu fora de casa, ainda não pontuou. E, gente, estou falando numa boa. Tem que vencer esse jogo de amanhã. Tem que vencer. É difícil, é improvável. Em condições mais ou menos normais, seria aceitável empatar? Sim, mas a situação não é mais ou menos normal. Está longe de ser alguma coisa parecida com isso. Eu sabia que a situação era muito difícil, que a sequência de jogos próxima agora já é muito complicada, mas, sinceramente, eu fui observar a tabela inteira que o Fluminense tem pela frente e, honestamente, para mim, é pior do que eu imaginava. Dá uma olhadinha, aí vocês me dizem a opinião de vocês aí, tá? Olha os jogos que o Fluminense tem pela frente, olha a sequência agora. Tá aí no GE, na tabela do GE. Julho agora. Amanhã, Criciúma e Fluminense. Presta bem atenção. Fora de casa, Criciúma e Fluminense. Dia 21, Cuiabá e Fluminense. Em Cuiabá. Possível estreia do Thiago Silva, do Nonato, e se houver algum outro reforço até lá, pode ser que estreie também, né? E o Arias vai estar de volta. Mas é Cuiabá e Fluminense em Cuiabá. Cuiabá que veio no Maracanã esses dias, empatou com o Flamengo. Depois, Fluminense e Palmeiras. É no Maracanã, mas é o Palmeiras, né, gente? Olha essa sequência. Vai fazer quantos pontos aqui nesses 3 jogos? Depois do Palmeiras no Maracanã, Bragantino e Fluminense em Bragança Paulista, já abrindo o retorno, esse jogo aqui. Então, dos próximos 4 jogos, 3 fora de casa. Aí, depois do Bragantino fora, Bahia no Maracanã. Mas esse Bahia que está lutando até por título brasileiro, gente. Aí, depois do Bahia, Vasco em São Januário. Vasco, que está em ampla subida de produção em São Januário. Contratou agora até Felipe Coutinho. Depois do Vasco, Grêmio e Fluminense pela Libertadores. Isso aí já no dia 13 de agosto. Então, cara, esse jogo aí contra o Vasco, está marcado para o dia 11,
possivelmente, o Fluminense ou nem vai usar os titulares todos, ou então vai ter que usar o time reserva contra o Grêmio na Libertadores, ou então vai fazer 2 jogos com 48 horas de diferença, porque esse jogo aqui é no domingo, Vasco Fluminense, e Grêmio e Fluminense é numa terça-feira, 7 horas da noite. Olha isso. Lá, né? O jogo deve ser em Curitiba, mas é Grêmio e Fluminense. Aí depois de Grêmio e Fluminense, teria um jogo teoricamente com obrigação de ganhar no Maracanã. Fluminense e Corinthians, concorrente direto. Mas é entre os 2 jogos contra o Grêmio. E esse jogo contra o Corinthians é num domingo, e aí tem Fluminense e Grêmio logo depois de novo no Maracanã, na terça-feira, domingo para terça só o intervalo. Se não adiar esses jogos aí, né, do Brasileirão. Então, galera, mesmo esses 2 jogos com Vasco e Fluminense, eles estão acavalados com os 2 jogos da Libertadores. Ah, Ilan esquece Libertadores e usa os reservas no jogo contra o Grêmio na Libertadores. Ok, mas aí você vai estar simplesmente abandonando a Libertadores também, abandonando 100% e usando os titulares no Brasileiro. Mas olha só como é que é a sequência. Depois do Grêmio, né, dos 2 jogos do Grêmio, com o Corinthians ali no meio, tem o Atlético Mineiro fora de casa. O Fluminense enfrentou no primeiro turno jogando em Cariacica, mas dessa vez não vai ter moleza, vai ser em Minas Gerais. Atlético e Fluminense lá. Aí depois do Atlético, qual é a sequência? Fluminense e São Paulo, no Maracanã, isso já em setembro. Fluminense e São Paulo, Juventude e Fluminense, jogo lá em Caxias do Sul, Fluminense e Botafogo, Botafogo desse jeito que está aí, brigando por título, Atlético Goianiense e Fluminense em Goiânia. Fluminense nunca ganha do Atlético Goianiense, muito menos do Wagner Mancini, que é o novo técnico dos caras lá. Cara, olha a situação. E aí, Fluminense e Cruzeiro, Fla-Flu, Vitória e Fluminense em Salvador. Rapaziada, numa boa, tá? Eu quero ser otimista. Juro para vocês que eu quero ser otimista. Mas, ó, com isso aí, com a sequência de jogos, com a realidade atual, numa boa, falando sério, eu vivi isso tudo, trabalhava, cobria, observava. 2009 não estava difícil assim não, cara. A situação chegou muito dramática ali na reta final, o Fluminense ali faltando 10 jogos tinha que ganhar 7, aí faltando 7 tinha que ganhar 6, aí ganhou os 6. Mas, primeiro que o time não estava jogando tão pouco como agora. Segundo, que a sequência dos adversários não eram dessa dificuldade, desse nível, um monte de jogo fora de casa, com Libertadores misturado. Eu afirmo a vocês que a situação agora, mesmo faltando 23 jogos ainda, é aparentemente, com absoluta certeza, mais difícil do que em 2009. Pode escapar? Pode, porque faltam 23 jogos, tem que ganhar 13. Né? Se você olhar só por esse lado, não é tão impossível assim, longe. É muito mais fácil do que em 2009, onde tinha menos jogos e tinha que ganhar proporcionalmente mais pontos. Mas eu não consigo ver o Fluminense fazendo muitos pontos nesses próximos jogos. Essa que é a questão. Né? E pode fazer? Pode. Mas tem que acontecer uma transformação absoluta, absurda, do que esse time tem feito. E tem que começar vencendo amanhã, que não parece provável, mas daqui para frente vai ter que fazer o que parece improvável. Aí vários desses jogos que a gente viu, que nesse momento parecem improváveis, ganhar, se o Fluminense virar o fio e começar a ganhar do Criciúma fora, ganhar do Cuiabá fora, aí começa a mudar de figura. Aí vai vir super motivado para o jogo contra o Palmeiras no Maracanã, vai lotar o estádio, e aí de repente até ganha do Palmeiras também, já com o Thiago Silva, com todo mundo, com Arias, pode ser. Mas precisa haver uma mudança real de mentalidade, de vibe, né, de resultados, de atuações, de confiança do time, porque no que a gente viu, eu acabei de mostrar para vocês, alguém discorda? No que a gente viu de tabela ali, que o Fluminense tem pela frente, hoje, tudo parece muito assustador. Essa que é a realidade. Hoje, qualquer adversário, pode ser um Criciúma, um Cuiabá, uma Vitória, tudo parece um monstro para o Fluminense, como para mim causou essa sensação olhar essa tabela agora. E o time está viajando agora à tarde, né? E hoje pela manhã o Mano dirigiu o último treino. Marcelo participou da atividade normalmente. Felipe Melo participou da atividade normalmente. Sobre o Marcelo não é exatamente normalmente. Ele no fim do treino saiu do treino. Né? Tem uma informação sobre por que ele saiu? Não tenho essa informação. Mas os dois participaram do treinamento. É provável que sejam titulares contra o Criciúma? Não. É improvável. Não há nem garantia de que eles vão viajar. Né? Tanto o Marcelo quanto o Felipe Melo. O Felipe Melo tem mais chance de viajar, né? Porque treinou normalmente hoje, treinou normalmente ontem, está treinando normalmente há 3 dias já. Mas, mesmo que viaje, Felipe Melo não é asseguradamente, não será titular contra o Criciúma, mesmo que viaje, pode não ser titular, ele pode manter a zaga com o Antônio Carlos
e Thiago Santos. Não tenho a informação para vocês da escalação definida nesse momento pelo Mano Menezes. O que eu posso adiantar é que ele não deve fazer grandes mudanças em relação ao time que enfrentou e perdeu para o Fortaleza no último fim de semana. Ele vai ter que obrigatoriamente, ou pelo menos provavelmente, fazer 2 mudanças. O André é certo que volta ao time, né? Naturalmente ele vai entrar no meio-campo. Quem vai sair ali do meio-campo, né? Que no outro jogo teve Martinelli, Alexander e Ganso, isso a gente vai ter que aguardar. Né? Se vai sair um deles, ou se ele vai jogar com 4 jogadores no meio-campo dessa vez, ele pode manter André com Martinelli, com Alexander e com Ganso e tirar um atacante, porque contra o Fortaleza foram 3 atacantes. Amanhã serão 2 ou serão 3 atacantes? Fato é que Germancano mais uma vez não estará, está suspenso pelo terceiro amarelo, que levou mesmo estando no banco de reservas, e ele deve vir com Marquinhos, né? A probabilidade, se ele for mudar alguma coisa no ataque, seria botar Cauã e Elias, ou vai repetir John Kennedy. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, hein, mano? Sinceramente, eu me recuso a acreditar que ele vai repetir o John Kennedy, mas é uma possibilidade. E ele pode muito bem vir novamente com o mesmo ataque do jogo contra o Fortaleza, se jogar com 3 no meio-campo. Aí seria Marquinhos, John Kennedy, que começou como titular lá, e Keno, outro jogador que ninguém aguenta mais ver os jogos fraquíssimos que tem feito nessa temporada. Então, de certo mesmo, a volta de André. Né? E eu acho que é muito provável que Diogo Barbosa seja titular novamente. Marcelo não estando em condições, Diogo deve ser o titular. Guga jogou contra o Fortaleza, mas voltaria para o banco de reservas, caso ele mantenha de um lado Samuel Xavier e Diogo Barbosa do outro. A gente só vai ter essa escalação amanhã, mas a notícia que eu tenho em relação aos treinamentos hoje é que Marcelo e Felipe Melo participaram, sim, né? Mas não há muito otimismo em relação à participação dos dois como titulares amanhã. Marcelo é até improvável que viaje com o time essa tarde. Tá bom? Ficou otimista com a tabela que eu mostrei? Conseguiu? E a escalação para amanhã? Qual é a sua? Bota aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal. Mais tarde a gente se vê. Tem live hoje à noite. Até lá.